fato é que depois de 1 ano e meio de gestão, o retrato que se tem é um retrato em que eu hoje ainda, conversando, ainda tentava lembrar quando foi que teve uma virada de chave, que o primeiro grau passou a receber a atenção que tem hoje. Isso não foi um movimento único em Santa Catarina. Isso eu acho, tenho quase que certeza absoluta, fazendo uma análise que coincide com os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça, talvez tenha sido ali. Ali virou a chave. Ali virou a chave da atenção que nós, na associação, brigávamos para que houvesse uma paridade na carreira. Ali foi a virada de chave quando se começou a lutar pelos orçamentos dos tribunais. Ali foi quando teve a virada de chave para se trabalhar pela igualdade do número de servidores, do número de funcionários, do número de estrutura. Ali foi quando a magistratura começou a se desenhar como efetivamente uma magistratura que é a magistratura que nós temos hoje. Uma magistratura nacional. Uma magistratura em que nós olhamos, e os 40 novos juízes que também aqui saúdo e fico feliz de reencontrá-los, uma magistratura que possui as mesmas estruturas de carreira de outros estados. Uma magistratura que tem uma unidade remuneratória, porque isso não existia, isso não havia. Havia sim uma grande desigualdade. Havia uma disparidade enorme, aliás, entre o primeiro e o segundo grau. E isso desapareceu. Desapareceu de modo a que hoje se olha a magistratura como uma magistratura única dentro do Estado e como uma magistratura única em termos nacionais. O que, aliás, e certamente aqueles mais recentes que fizeram comparações para escolher aonde iam seguir suas carreiras ou onde pretendem seguir as suas carreiras, e certamente pesou isso no sentido de que em Santa Catarina nós acompanhamos essa igualdade, mas nós melhoramos a vida do magistrado e da magistrada em muito. E isso não é trabalho dessa administração. Isso é um trabalho de sequência de todas as administrações. Isso só foi feito porque a administração anterior avançou e preparou para essa administração, tal qual é a minha preocupação também. Hoje nós temos condições de ter um parque de tecnologia avançado, nós temos equipamentos, nós estamos também providenciando a substituição desses equipamentos. Hoje nós temos algo que no passado era extremamente complicado. Por quê? Porque na administração nós temos que olhar a administração, e eu não sou nenhum especialista em administração, não sou nenhum especialista em político, eu sou um técnico, eu sou uma pessoa que dá aula há 35 anos, que segue carreira como professor, sou professor de Universidade Federal, estou licenciado, para onde vou voltar a partir do ano que vem, quando terminar a presidência, o período na presidência do tribunal, e sou um magistrado de carreira, né, que está aí, ex-funcionário, mais de 40 anos de tempo no Poder Judiciário. Mas é fato que essas estruturas hoje que nós construímos e que nós temos, são estruturas que nos possibilitam desenvolver a nossa atividade de um modo muito técnico, porque a cada vez mais a técnica tem que se fazer presente. Hoje nós temos condições, por exemplo, de avaliar uma nova métrica, que é uma nova métrica que nós estamos construindo, nós vamos apresentar isso em pouco tempo, que é o tempo médio do processo. Quanto tempo, em média, um processo demora? Fazer, dentro de uma unidade jurisdicional, uma vara civil, fazer um recorte da vara civil de qual é o processo, qual é o tipo de processo de predominância, porque nós não podemos comparar o tempo de um processo de execução que depende para o seu desenvolvimento, nem sempre de atos administrativos ou de atos jurisdicionais, depende se o devedor tem bens. Se o devedor não tiver bens, o processo de execução não anda. Se tiver bens, ele anda, que é uma maravilha. Claro que, obviamente, tendo a estrutura para isso. Isso
não pode ser comparado com o tempo de um processo de conhecimento que exige perícia, que exige audiência de instrução e julgamento, que exige mais tempo de tramitação, obviamente. E isso não são duas grandezas que não são iguais. Nós temos que ter a separação disso. Isso são desafios que a tecnologia hoje nos permite. Nós temos os painéis de BI à nossa disposição. Nós temos o avanço significativo do EPROC, de modo a também a que não nos importamos. A questão não é, Santa Catarina faz propaganda, mas Santa Catarina não é contra nenhum sistema. Não somos contra o PJE, não somos contra o Projude, não, nenhum problema. Mas nós defendemos sim o EPROC, porque nós sabemos a transformação que foi o EPROC no nosso dia a dia. Aqueles que entraram depois do EPROC talvez não tenham a percepção do que era antes e do que passou a ser com o EPROC, e não só em termos de economia. A questão não é essa, é em avanço tecnológico. Nós temos hoje a compreensão disso. Nós queremos dar mais ferramentas. Nós estamos trabalhando com as ferramentas de inteligência artificial, estamos avançando responsavelmente em relação a isso, até porque todos os discursos que se faz contra a inteligência artificial desconsideram uma coisa muito importante da nossa atividade, é a nossa assinatura, é o meu CPF que vai ali embaixo, é a minha matrícula. Nada avança sem a minha assinatura, sem a assinatura de cada um e de cada um. Então, esses discursos que se fazem contra a automação, contra a inteligência artificial, no nosso caso, não faz nenhum sentido, porque nada nosso avança sem a nossa responsabilidade, sem a nossa assinatura. Precisamos sim da descrição dos eventos, precisamos sim ter essas ferramentas à nossa disposição. Hoje, eu desafio, aliás, a comarca que tiver com dificuldade em termos de servidores não chamados nos concursos. Isso foi um belíssimo trabalho desenvolvido ao longo dos anos pela Diretoria de Gestão de Pessoas e pela Diretoria de Gestão, pela Direção Geral Administrativa do Tribunal, na pessoa do Alessandro Postali, doutor Alessandro Postali. Como também na Diretoria Geral Judiciária, nós temos um outro gigante dos quadros dos nossos servidores, que é o Maurício Esprício, que, em termos de regimento interno dentro do tribunal e em termos de conhecimento jurídico, é algo que está completamente acima do padrão e da média. Esse é o corpo de servidores que nós temos e que não aproxima, nós fazemos questão de ter os colegas lá para dialogar. Enfim, essa estrutura toda, as novas varas, nós superamos, eu dizia há pouco, uma dificuldade que nós tínhamos no passado, que era, Luiz Henrique, a dificuldade relacionada a, por exemplo, criava uma comarca e a gente tinha uma projeção de que aquela comarca ia ter muito processo e no final aquilo não acontecia. Ficava aquela estrutura lá e a pessoa se perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não precisava, né? E hoje, pelo EPROC, nós conseguimos, mas numa outra, isso não é a realidade. Não era uma realidade era de Anchieta, a outra era de Itapiranga. Mas consegue migrar um para o outro. Nós conseguimos, já não é mais a realidade de Itapiranga, está ele lá atento, lá olhando. Não foi, só peguei o exemplo de duas cidades, uma para cima da 282, outra para baixo. Né? Mas essa era a nossa dificuldade. Né? Ou ficávamos nós passeando de malote para cima e para baixo, né, para pegar processo dos colegas, até para não perder a embocadura. Né? De modo que hoje, isso tudo está superado. Hoje nós temos condições de programar, de fazer os ajustes necessários e de olhar a nossa construção como poder judiciário único que é. Dizer também que eu estou tendo a rica experiência de presidir o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça, onde me dá a possibilidade de um olhar privilegiado em relação a essa questão e de poder olhar não só aquilo que nós temos de positivo, mas também o que nós podemos incorporar pelo contato com todos os presidentes de tribunal, dos tribunais de justiça do Brasil. Quando se fala
em unidade da magistratura e magistratura nacional, isso tem ônus e tem bônus. Eu não posso só querer que a magistratura seja única, seja uma magistratura nacional, tenha essa unidade, como, aliás, afirma num acórdão brilhante o ministro foi desembargador de São Paulo, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, foi presidente do Supremo. Ele, quando trata de uma determinada questão, ele afirma de modo solene, e a partir daquele momento é que o Supremo Tribunal Federal, ele converge no sentido de entender que a magistratura é única. É um estatuto único que tem que reger a magistratura. Mas é fato que, quando se proclama que a magistratura é uma só, isso nos impõe também uma obrigação: compreender que os ministros do Supremo Tribunal Federal são tão juízes quanto nós. E na hora que alguém ataca um ministro do Supremo Tribunal Federal, está nos atacando também. Está nos atacando na nossa independência. Nós somos tão juízes quanto o Supremo, e o Supremo é tão juiz quanto nós. As diversas formas de acesso não desrespeitam essa lógica. E isso é um ônus que nós temos que assumir e temos que caminhar nessa defesa. Muito obrigado a todos e a todas.